E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá continuar aqui o nosso vídeo de crases para concurso, crases, né? Porque a gente tem a parte obrigatória, facultativa, proibida, casos especiais. Eu vou mostrar aqui o que falta para nós. Dividimos o vídeo aqui em duas partes, legal? Vimos lá, a crase obrigatória quando é proibida, comentei com vocês, se você tiver noção da regra geral, você já tem praticamente o assento de crase nas mãos, todo, né, e você tem aí domínio disso tudo aí. Mas vamos por partes aqui, ó. Eu quero mostrar todos os detalhes para vocês. A gente vai ver aqui hoje, né, ou melhor agora, nesse vídeo, né, os casos chamados facultativos e os casos chamados especiais. Tá, vamos para frente aqui, ó. Vou tirar esse mouse aqui do... Bom, bancas examinadoras, diversas bancas examinadoras, não importa qual seja a banca. A crase vai cair em tudo quanto é concurso, já comentei isso com vocês, acho até desnecessário a gente entrar nesse caso aqui novamente, porque você que faz concurso público sabe que a crase cai em diversos concursos. Vamos lá para a crase facultativa? Aqui você tem que tomar cuidado, chama a sua atenção pelo seguinte, anota aí no seu caderninho, coloca asterisco, põe, sei lá, o que você quiser, setinha, ponto, coloca em vermelho, em azul, em verde, amarelo, não importa aí, ó. Cuidado com o seguinte, ó. A gramática diz assim, olha, a crase vai ser facultativa diante de nomes femininos, né? Aí tá bom. Aí você põe lá, pedir um favor a Joana, posso pôr crase ou não. Aí a gramática diz assim, ó, se esse nome feminino aparecer com um determinante, alguma coisa que o diferencie dos outros, a crase vai ser obrigatória, Então vamos lá. Pedi um favor a Joana da farmácia. Legal. Tudo bem. Eu identifico aqui, gente, que não é qualquer Joana, é a da farmácia. Então, a gente tem aqui um especificador, algo que determinou quem é essa Joana. Ah, então a crase vai ser obrigatória por causa disso. Antes de você responder a uma questão como esta, você tem que olhar o termo regente, se ele realmente exige preposição a. Como é o caso do verbo pedir aqui nesse exemplo, como ele exige preposição a, quem pede, pede alguma coisa a, então sim você pode olhar essa situação da Joana ser um nome feminino e receber um determinante. Aí tudo bem, porque primeiro quem vai mandar aqui, ó, o termo regente vai dizer assim, ó, eu sou o termo regente, eu sou o verbo pedir e eu sou um verbo que tem preposição a. Porque quem pede, pede a alguém alguma coisa, que é no caso um favor. Então, ó, o termo regente exigiu preposição a. Aí sim você vai para o termo regido, que é a Joana, aqui, tá? Ó, puxa a setinha aqui, que é o termo regido, tá? E aí sim você identifica que essa palavra Joana, que é um substantivo feminino, recebeu de fato um determinante, né? Ó, tem aqui o determinante, que é algo que vai diferenciar das outras Joanas. Não é qualquer Joana, é a da farmácia. Aí sim, esse conjunto de situações aqui, aí sim você tem a crase obrigatória. A mesma coisa acontece na frase B, né? Olha lá, fizeram elogios a Sandra, da lanchonete. Quem faz elogios a. Então o verbo fazer, aqui é um termo regente, que ele exigiu o complemento, vamos pôr aqui, ó. Tá? E aí a gente tem o Sandra, que é um substantivo feminino, que recebeu o regente, né? Então é o termo regido. Quem faz elogios a alguém. Então, Sandra é o termo regido, puxa a setinha aqui, ó. Então, vamos avaliar primeiro esses dois. Ó, o termo regente exigiu preposição a? Sim, que no caso é o verbo fazer. O termo regido é um nome feminino? É. Sandra. Tem um determinante? Tem, que é o da lanchonete, não é qualquer Sandra. Então, maravilha. Então, a crase vai ser obrigatória, nesse caso. Volto um pouquinho na frase A e B do item 1. Olha lá, diante de nomes femininos, a crase é facultativa. Também você tem que tomar cuidado
se o termo regente exigir preposição a, sempre avaliando isso. Então, eu estou contando isso para vocês porque eu já vi cair em prova e a gente vai ver, inclusive. Aqui, ó, por exemplo, nomes, aliás, substantivos que vão aparecer no contexto com um pronome possessivo junto, que é o caso do minha, nossa, sua, vossa, mas é o feminino, né? Aí tem que ser feminino, os pronomes femininos. Então, no caso, levou uma encomenda à sua tia. Quem leva, leva alguma coisa a alguém. O verbo levar exigiu uma preposição a. Ou os itens C e D que tem o verbo pedir. Ó. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Pedir um favor à minha irmã. Então, de fato, a gente tem um verbo aí, dois verbos, no caso, levar e pedir, que estão exigindo preposição a. Tá? Então, beleza. Agora, nós temos o pronome possessivo pós-posto, feminino. Nesses casos, sim, a crase vai ser facultativa. Por quê? O termo regente, que é o verbo, exigiu preposição a. Né? Tem o caso do verbo levar, aqui, e o caso do verbo pedir. Então, nesses casos, sim, né, claro, nesses casos, a crase vai ser facultativa, porque o termo regente exigiu preposição a, e o termo regido é um pronome possessivo feminino que admite esse artigo a anteposto. Então a gramática diz assim, quando o termo regente tiver preposição a, né, for exigência dele, e o termo que completar o sentido dele for um pronome possessivo feminino, aí sim a crase vai ser facultativa. Tá? Mas sempre olhando o termo regente nas situações de crase facultativa. E por último, aqui sim, aqui não muito difícil isso ter uma prova. Pode acontecer, mas aí você tem a seguinte análise. Quando for a preposição até, e aí você não tem nem que olhar o termo regente ou regido, nesse caso, porque você pode decorar da seguinte forma, depois da preposição até a crase facultativa. Tá? Fomos até a porta do restaurante, com ou sem crase, tanto faz. Mas o que você tem que olhar termo regente, ó, repito, é nos itens 2 e 1, tá bom? Ou item 1 e 2, se você preferir. Não é só o nome feminino aqui, não é só o pronome feminino. Tem que ter o termo regente com preposição a. Bom, temos crase especial, específica para essas três palavras, casa, terra e distância. Né? Então alguém um dia lá inventou uma regra para essas três palavras. E a gente vai verificar aqui. Se não aparecer modificado por um determinante, a gramática chama de adjunto adnominal, não vai admitir crase. Bom, vamos lá, vamos estabelecer aqui o que a gramática diz. Primeiro, eu quero saber se tem crase na palavra casa ali. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é olhar o termo regente, ó, o verbo chegar. Então, pronto, foi lá o termo regente, que é o verbo chegar. Esse verbo, ele exigiu uma preposição a. Quem chega, chegar, ela está aqui. Tá? Ok? Essa é a primeira parte, foi feita. Tá, agora a segunda parte. A palavra casa, vamos ver a palavra casa. Ó, o termo regente você exigiu preposição a, hein? Então eu já tenho a preposição a do termo regente. Agora eu vou lá para a palavra casa. Olhei a palavra casa e dentro desse contexto, nas duas frases, ela não apresenta um determinante ou alguma coisa que modifique essa palavra. Ou que especifique, né? Por exemplo, cheguei à casa da minha avó, cheguei à casa amarela, cheguei à casa das três irmãs, por exemplo. Então, nesse caso, aí a crase não vai existir, mesmo com o termo regente exigindo preposição a, porque a palavra casa foi empregada no sentido de moradia e não recebeu nenhuma especificação. Não sei que casa é essa daí. Agora, aqui a gente tem uma situação diferente. Não com relação ao termo regente. O termo regente continuou exigindo preposição a, que é aquilo que eu falei para vocês. O termo regente, ele tem que exigir preposição a. Então, aqui o regente, né? Que aqui é o exige complemento, que é o retornar. Quem retorna, retorna a. Quem volta, volta a. Tá? Então, o termo regente já tem a preposição a. Põe ela aí, ó. A palavra casa recebeu um especificador, alguma coisa que a particularize, diferenciando a de outras casas. Por exemplo, casa de meus pais, não é qualquer casa, é de meus pais. Casa da família, da minha família, não é qualquer casa, é a casa da minha família.
Portanto, agora eu tenho um conjunto, né, de situações em que o termo regente exige preposição a e o termo regido é a palavra casa que recebeu um determinante. Então, nesses casos, sim, a crase vai ser obrigatória. Na palavra terra, a gente tem a terra no sentido de chão firme e tem terra no sentido de planeta, tem diferença aí. Sentido de chão firme, se não aparecer determinante, é igual casa, né? Não tem crase. Então, os marinheiros foram à terra buscar água potável para a tripulação. Quando você identifica a palavra, aqui ó, foram, né? O verbo, a forma verbal foram, se eles foram, foram a. Então, esse verbo aqui, ele exigiu um complemento, né? E esse complemento, ele é iniciado por essa preposição a aqui, ó. É porque se eles foram, foram a. E ela está ali. Aí aparece a palavra terra, e pelo contexto você identifica que é sentido de chão firme. Os marinheiros foram buscar, foram à terra buscar água potável, indica que eles estavam no mar, né? Estavam lá no navio e retornaram aí à terra, ao chão firme, a fim de buscar água potável para a população. Nesse caso, crase proibida, tá? Agora, olha só a diferença aqui, ó. Se essa palavra casa, ou melhor, igual a palavra casa, na verdade é igual mesmo, né? Se essa palavra terra receber um determinante igual lá a palavra casa teve, e o termo regente precisa exigir preposição a, hein? Porque se o termo regente não exigir preposição a, não tem crase. Então quem vai, ó, vai a. Quem retorna, retorna a. Né? O termo regente exigiu preposição a em ambos os casos. E soma com o artigo a de terra, porque ela foi determinada, não é qualquer terra, é a terra de meus avós, na frase A, e na frase B não é qualquer terra, é a terra natal. Tá? Então, sempre olhando o termo regente exigindo preposição a. Quando for no sentido de planeta, nós vamos olhar também essas duas coisas. O termo regente, aqui, né, exigindo preposição a. Então, está aqui o regente, que é o verbo, né? E o verbo aqui exigindo preposição a, quem retorna, retorna a, somando-se aí à palavra terra, que é um substantivo que admite um artigo a anteposto. Só que essa palavra terra agora é o sentido de planeta. Ó, você vê com a letra maiúscula. Então, nesse caso, a crase vai ser obrigatória, porque o termo regente exigiu preposição a, aqui, que é o retornaram, né? O termo regido é a palavra terra, que é um substantivo feminino que admite artigo a, crase obrigatória por esse motivo. Distância. Tem a ver com determinante também. Quando a palavra distância aparece sem determinante, é sem crase. Ó. Olha lá, olhava tudo à distância, e quando ela aparece com determinante, aí vai aparecer com crase. Ela olhava tudo à distância de 10 metros. Por isso que um aluno outro dia me perguntou, ele falou assim, quando a gente tem a frase ensino à distância, né, ele perguntou, põe crase ou não? Eu falei, vamos olhar a regra, olha o que diz a regra. Ó. Então vou pegar o exemplo que ele falou para mim, tá? Ó, olha lá. Ensino à distância, que é o EAD. E ele perguntando, mas tem crase ou não? Vamos para a regra. Olha, o que a regra determina? Que a palavra distância, quando ela não recebe um determinante, como é o caso do ensino à distância, que é o exemplo que ele citou, né? Aqui, ó, esse exemplo aí. Então ele não vai receber crase, então tá certo, né? Porque ele me trouxe, esse candidato me trouxe essa frase aí, que ele encontrou numa determinada instituição aí de educação, e ele veio perguntar, mas está certo, não teria que ter crase? Vamos para a regra. A regra determina o seguinte, a palavra distância apareceu num contexto, ela não recebeu determinante, ela não vai ter crase. Agora a diferença é da frase de baixo, né? Olhava tudo à distância de 10 metros, aí tem o determinante, aí a crase é obrigatória, tá? Então o ensino à distância, que é o tal do EAD, né? Essa sigla que você já viu, saiu até com duas cores aqui, ó.
Tá? O ensino à distância não recebe crase, por quê? Porque o distância aqui não tem determinante. Ok? Vamos para frente. Crase diante do lugar. Nomes próprios geográficos. A gramática dá um nome bonitinho para isso aqui, viu? Eu vou colocar aqui porque você pode encontrar isso em algum lugar. A gramática chama isso aqui de topônimos. Ó. Topônimos, esse nomezinho aqui, ó. O que são os topônimos? São espaços geográficos, né? Os continentes, os países, os estados e os municípios. Tá? Então são chamados topônimos, que são os nomes próprios geográficos. Bom, o que vai acontecer aqui? Fui à França com crase? Sim, por quê? Porque o termo regente exigiu preposição a e o termo regido admite artigo a. Então, suma. Viajarei a Roma com crase? Não, porque o termo regente exigiu preposição a, quem viaja, viaja a, mas o termo regido é um topônimo, é um espaço geográfico, Roma, que não admite artigo a anteposto. A crase, na frase de fui à França é obrigatória, porque existem dois as, e no viajarei a Roma, a crase é proibida, porque Roma não admite artigo a anteposto. Né? Então tem aquela jogadinha lá que eu já vi as pessoas falando, fui à França, voltei da França, né? Voltei da crase a. Né? Fui a Roma, voltei de Roma, voltei de crase para quê? Não sei se isso é muito legal fazer, né? Ajuda, mas eu acho que a gente tem que saber a regra aqui, por que a crase existe ou não. Sabe por que eu estou dizendo isso para você, gente? Por causa disso aqui, ó. Quando o topônimo que não admite artigo a anteposto recebe um determinante e o termo regente exige preposição a, que é o caso de viajar, aí a crase vai ser obrigatória. O termo regente exigiu preposição a. Olha lá, ó. Aqui, ó, termo regente exigiu preposição a. E o termo regido, que é a palavra Roma, e que realmente não admite, ó, não admite artigo a anteposto, aqui, ó, mas ela recebeu um determinante, que é o caso do Papa, aqui, ó. Então esse conjunto de situações nos obriga a colocar o acento de crase. Na palavra Roma é como se a palavra cidade estivesse implícita. Viajarei a Roma, a cidade do Papa. Tá? Mas sempre olhando o termo regente e regido. E, finalmente, aqui os casos especiais são as locuções. Locuções são conjuntos de palavras. Conjunto de palavras que eu não posso separar, eu tenho que deixar junto. Aqui, ó, independentemente de termo regente ou regido, a crase é obrigatória, ela saiu às pressas. De que modo ela saiu? A gente tem uma locução adverbial feminina de modo, né? Ele entra e fica à vontade, de que modo é para ficar à vontade, né? Ficamos às escuras. Como nós ficamos? De que modo? Às escuras, então também aí de modo. Gosto de sair à noite, estudamos à tarde e às vezes chove pela manhã. São três locuções femininas que indicam tempo. Elas são obrigatórias à crase, por quê? Porque elas são locuções femininas, e se são femininas iniciadas por a ou as, a crase vai ser obrigatória, independentemente de termo regente ou regido. Locução são expressões compostas por palavras que não podem ser suprimidas da frase, do texto. Né? Eu não posso suprimir nenhuma dessas palavrinhas aí. E aí a gente tem as locuções prepositivas também. Na verdade são três locuções, vocês viram lá, né? As adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Estou à frente do banco, a gente pode falar que está na frente do banco, é uma locução prepositiva de lugar. Ficou à procura de alguém, ou ficou procurando alguém, a gente pode substituir também, para identificar que essa crase está correta, porque é uma palavra feminina, procura, e é uma locução, um conjunto, né? Estamos à espera de uma pessoa, muito provavelmente você conhece aquele filme A Espera de um Milagre. Muita gente imagina que não pode ter crase ali porque está no início de um período, e não é verdade, hein? Ó, vou até colocar aqui para vocês, ó, o A Espera de um Milagre tem crase sim, ó. Tá? Então o nome daquele filme, que acho que alguns aqui já viram,
à espera de um milagre. Tá, esse filme aqui, ou o nome desse filme, ele tem que ser dessa forma, à espera de, porque se a espera de essa é a locução prepositiva feminina, e não importa que ela esteja no início do período. Independentemente disso, ela vai ter crase sim, também. E o à beira de, né, ficou próximo de, ficou perto de um ataque ali, ó, então também com crase. Exemplos de locuções conjuntivas, nós vamos ter duas. Só há duas locuções conjuntivas, só existem duas que têm crase, que é uma medida que e uma proporção que inclusive tem o mesmo sentido. Então basta você trocar uma por outra e para identificar uma medida que ou a proporção que com crase. Lembrando que locução, conjunto de palavras, que eu não posso substituir, não posso substituir, que eu quero dizer, não posso suprimir nenhuma palavra dessa locução. Todas devem ficar. Suprimir é fazer isso aqui, né? Então eu não posso chegar numa locução e falar, acho que eu vou tirar esse que aqui, né? Ou então, acho que eu vou tirar esse medida, né? Ou então, não, acho que eu vou tirar esse a. Tá vendo? Não dá para fazer isso. Tá? Locução significa isso. Locuções adverbiais com sentido de meio do instrumento, eu vou trazer isso para vocês aqui, porque também uma candidata aluna nossa me fez essa pergunta e eu prometi a ela que ia colocar isso num vídeo e aqui está. Locuções adverbiais com sentido de meio do instrumento, como é que funciona isso? Aqui, ó. Não ocorrerá crase diante dessas expressões, ainda que muitos autores defendam a existência do acento grave. Eu estou colocando essa informação porque é uma informação retirada da gramática, né? Da regra, da norma padrão. E é o que é aceito, tá? Pelo menos é o que é aceito na grande maioria, se bem que não encontrei questões envolvendo esse assunto aqui, porque as bancas examinadoras elas não gostam de polêmicas, então elas vão fazer questionamentos simples, mas de repente você está numa prova de concurso, cai uma dessa e é o diferencial. O criminoso foi ferido a bala. Dá uma olhadinha nessa comparação que eu faço aí. Ó. O criminoso foi ferido a tiros. Ou então escrevi uma carta à máquina. Bom, isso aí dificilmente você vai encontrar hoje, porque numa questão de prova, porque máquina de escrever já não existe mais, né? Agora, olha a comparação. Escrevi uma carta a lápis. Né? Eu posso fazer essa mudança para uma palavra masculina e você vai ver ali que não tem o O, né? Por exemplo, o criminoso foi ferido ao tiros, né? Ou aos tiros. Não tem esse artigo para a gente não confundir aí. O que você pode fazer? Aqui, ó, o criminoso foi ferido a bala, escrevi uma carta à máquina. Você pode fazer o seguinte, olha aqui, ó. Para identificar, para você entender por que não tem crase ali, ó. Há casos em que a crase poderá ser empregada para evitar ambiguidade ou duplo sentido. Gente, eu estou falando disso aqui, ó, tá? Ó, o criminoso foi ferido a bala, o criminoso foi ferido a tiros. Então, por exemplo, se eu usar tiros aqui, é claro que se aparecer uma frase como esta, né, aqui, ó, a crase não vai existir. Por quê? Porque tiros é uma palavra masculina. Agora, segundo a gramática, e é aceito isso, muitos autores defendem a existência desse acento de crase. Caso você encontre um acento de crase aqui, né, ele vai ser considerado correto, porque muitos autores defendem essa tese. Né, que o criminoso foi ferido a bala, a bala seria uma locução adverbial de instrumento, né, ou de modo. Então, pode acontecer como aqui também, tá? Mas o que eu quero dizer é que é mais comum, por não ocorrer, aqui a grande maioria diz, né? É mais comum não aparecer com crase. Mas pode acontecer, para você não confundir, ó, há casos em que a crase poderá ser empregada para evitar ambiguidade. Por exemplo, ó, feriu o dedo do menino a faca. Então a faca aí é o sujeito, só que ela está invertida. Aí eu faço a ordem direta, lá, a faca feriu o dedo do menino. Então pode aparecer aí uma inversão de período e o autor do texto não colocar a crase aqui, ó. E aí os que defendem a crase aqui, gente, ó, no a bala, por exemplo, no a lápis, né? Ó, desculpe, no a bala ou a máquina,
são os que comentam isso. Fala aí, ó, e se tiver dessa forma? Eu posso entender que esse é o sujeito, eu posso entender que essa é a locução. Né? Então eu faço a inversão do período para me identificar. Se é o sujeito, é claro que não vai ter crase. Agora olha só a diferença. Ó. Feriu o dedo do menino à faca, dá para você identificar que esse a faca é uma locução feminina, adverbial de instrumento, que é o instrumento utilizado para ferir o menino. Né? E também temos aqui, ó, vou colocar as duas frases aqui, nesse slide, para você comparar as frases aqui. Ó. Ambas as frases. Tá? Olha que eu vi aqui que tem um erro de grafia aqui. Ó. Ambas as frases, faltou um Szinho aqui. Mas a gente conserta aqui, sem problemas, tá? Ó, ambas as frases, os seus sentidos, tá bom? Então, desconsidera aqui, porque ao colocar aqui no slide, esqueceram. Vou colocar aqui, ó, o plural. Feriu o dedo do menino à faca, esse a faca é o sujeito da oração, portanto, ele não tem crase, tá? A frase está invertida, né? E na frase 2, feriu o dedo do menino à faca, esse a faca, você percebe que até a pronúncia é diferente, né? É alguém que pratica a ação do verbo utilizando-se do instrumento faca para ferir o dedo do menino. Então, esse a faca é a locução, tá? Muito comum também acontecer casos de locuções prepositivas com a moda de ou a maneira de, né, elas estarem implícitas. A crase vai ser obrigatória aqui também, né? Ainda que o termo pós-posto seja uma palavra masculina. É isso que é um problema, às vezes, em prova, porque o candidato decora que antes de palavra masculina não tem crase, aí de repente ele vê, né, aqui um Machado de Assis e fala, mas ué, Machado de Assis não é uma palavra masculina? Luís XV não é uma palavra masculina? Por que essa crase está anteposta aí? Então, antes de você assinalar um erro numa questão como esta, né, claro que a regra é antes de palavra masculina não tem crase, mas nesse caso aí, esse A, nada mais é do que a moda de ou a maneira de. Então a moda gostava ou gosta de escrever textos à moda de Machado de Assis ou usava um salto à moda de Luís XV, ou seja, nesses casos o Machado de Assis, aqui, ele criou um tipo de texto que alguém gosta de copiar, né? Nesse caso de baixo, o Luís XV, ele foi o inventor ou o criador, ou descobriu esse salto aqui, e alguém estava usando o salto que o Luís XV criou lá. Então é quem inventou com a sua invenção aqui, alguém usando no lugar. Então gosta de escrever textos a Machado de Assis, o Machado de Assis tem aquela característica de escrever o texto daquela forma, e alguém vem aí e escreve parecido com ele. Tá? E com isso a gente encerra aqui as duas partes de crase. Você viu aqui todos as regras de crase, não esquece lá, tá aí meu canal, né, já comentei com vocês, para você identificar e entrar. E também, lembrando, hein, canal da Nova, siga a Nova nas redes sociais, junto comigo lá, e a gente vai ter aí um conjunto de situações que se não tem aqui na Nova, você vai encontrar lá no meu canal, de regras, de questões de provas, de dicas, que a gente vai passar para vocês todos os dias, para você ficar atualizado aí no que tange o aspecto de concurso da nossa matéria. No caso da Nova Concurso, é claro que não é só português, existem as outras disciplinas também, né? Porque você precisa estudar para a sua prova. No meu caso, claro que é só língua portuguesa, só me atenho a esse detalhe aí. Legal? Obrigado pela sua atenção, não esquece de dar um like aí, conversar com a gente, dar sua dica aí para nós, o que a gente tem que fazer. E a gente vai fazer para você aqui trabalhar perfeitamente aqui o caso de concursos públicos, e a gente quer deixar você bem preparado. Então, para fechar, crase, ó, fechou, hein? Todos os assuntos de crase vocês viram aqui nesses dois vídeos. Bons estudos para vocês, gente. Valeu, obrigado pela atenção, até a próxima.